Hoje eu vou contar pra vocês o caso de Sylvia Likens. E detalhe que esse é considerado o pior caso de tortura que já aconteceu nos Estados Unidos. E com certeza é um dos mais pesados e mais 18 que eu já trouxe aqui no canal. Bom, se quiserem saber mais, já deixem um like, se inscrevam aqui no canal e bora pra essa história. Nascida em 3 de janeiro de 1949, em Lebanon, Indiana, nos Estados Unidos, Sylvia Likens era a terceira filha dos atores circenses Betty e Lester Likens, e ao todo eram 4 filhos, incluindo a Sylvia. Devido ao trabalho da Betty e do Lester, como eu disse, eles eram atores circenses, acabava que a vida da família não era muito instável por conta disso. Eles frequentemente tinham que viajar para fazer os shows, então os filhos deles frequentemente ficavam com parentes ou conhecidos, quando os pais tinham que viajar em turnê e não podiam levar os filhos. E detalhe que essas pessoas que eles deixavam os filhos, às vezes não precisava nem ser alguém muito conhecido. É tipo assim, viu uma vez na vida e já deixou o filho lá. Pra vocês terem noção, quando a Sylvia tinha 16 anos de idade, ela já tinha morado em mais de 14 lugares diferentes. Em 1965, enquanto a Betty, a mãe das crianças, viajava, a Sylvia e a Jenny, a irmã um ano mais nova da Sylvia, estavam sob os cuidados do pai. Só que ele também ia viajar para encontrar com a esposa dele. Então ele decidiu deixar a Sylvia e a Jenny com uma mulher chamada Gertrude Bannizeus, que é o sobrenome dela. E essa mulher tinha 7 filhos, inclusive. E ela já era conhecida ali na região por cuidar de outras crianças. E detalhe, tanto a Sylvia quanto a Jenny já conheciam alguma daquelas crianças, que eram filhos da Gertrude. Isso porque eles frequentavam a mesma escola e a mesma igreja. Então já tinha esse pequeno contato entre as famílias e tal. Só que é aquilo, né? Às vezes as aparências enganam. A Gertrude concordou em cuidar das meninas e cobrou cerca de $20 por semana pra ficar com elas. E assim, a família da Gertrude era meio pobre. Eles não tinham tantos recursos e tal. E o pai da Sylvia e da Jenny sabia disso, mas ele não investigou muito. Ele nem sequer entrou na casa deles, pra ver em quais condições eles viviam e tal. Ele só deixou as filhas com a mulher e foi viajar. Inclusive, ele encorajou a Gertrude a endireitar as filhas dele, assim como ela fazia com os próprios filhos. Foi a partir daí que começou a dar muita merda, né? Foi a partir dessa frase, mas tudo bem. A Gertrude, ela era descrita como uma mulher extremamente depressiva e anêmica. E ela começou a descontar os problemas dela, as frustrações e tudo, nas meninas, especialmente na Sylvia. Quando o primeiro pagamento que tinha sido combinado pelo pai das meninas atrasou, a Gertrude ficou com muita raiva, ficou furiosa e espancou as 2 meninas, simplesmente porque o pagamento de $20 tinha atrasado. Em agosto daquele mesmo ano, tempo depois que as meninas já estavam na casa da Gertrude, ela começou a ofender, humilhar e agredir as meninas. E ela também dava permissão para que os filhos dela batessem e humilhassem as meninas. Simplesmente porque ela queria. Nessa época, a Sylvia estava com um namorado. Ela estava namorando. E assim que a Gertrude descobriu isso, ela acusou a Sylvia de estar se prostituindo e ficou dizendo que a menina estava grávida. Só que ela não estava. Em seguida, ela começou a bater muito na Sylvia. Ela inclusive jogou a menina no chão. Começou a dar vários chutes na barriga dela, como uma forma de matar a criança. Só que, como eu disse, ela não estava grávida. Depois de um desentendimento que a Sylvia teve na escola, ao que parece ela ofendeu algumas meninas. Detalhe que ninguém sabe se ela realmente ofendeu essas meninas ou se foi só uma mentira delas. O namorado de uma dessas meninas foi até a casa da Gertrude, junto com mais um grupo de pessoas, e ele pediu permissão para que ele e aquele grupo batessem na Sylvia. E a Gertrude autorizou. E assim eles trataram a menina de diversas formas, uma mais cruel e abominável do que a outra. Eles queimavam ela com cigarros, obrigavam ela a ficar sem roupa, e eles até introduziram uma garrafa de refrigerante nela. Literalmente, eles introduziram nela. E a irmã da Sylvia, a Jenny, ela era obrigada a assistir tudo aquilo. A Gertrude obrigava ela a assistir todo aquele terror. Inclusive, a Gertrude ameaçou a Jenny, dizendo que se ela contasse alguma coisa pra alguém, aconteceria a mesma coisa com ela. Esses abusos, essas torturas, acabaram se intensificando muito. E acabava que era todo dia que acontecia isso. Todo dia ela era torturada e abusada de alguma forma. A Sylvia, inclusive, foi retirada da escola e foi proibida de sair de casa. Depois ela foi trancada no porão. E ela não se alimentava, ela não comia nada. Simplesmente não davam comida pra ela. E a única coisa que ela comia, enfim, era horrível. Ela era obrigada a comer as próprias fezes e beber a própria urina. E se por acaso ela vomitasse, a Gertrude obrigava ela a comer o próprio vômito. Nessa mesma época, a Gertrude, ela esquentou uma agulha, sabe aquelas agulhas de costura? Então, ela esquentou uma delas até deixar extremamente quente e ela tatuou no corpo da Sylvia a frase: "Sou uma prostituta e tenho orgulho disso." Ela literalmente fez uma tatuagem, ela fez pontinho por pontinho com a agulha esquentada. A Gertrude também obrigou a Sylvia a escrever uma carta para os pais dela, no qual ela contava que era
prostituta e que ela iria fugir de casa. E os pais dela estavam bem longe. Como eu disse lá no começo, eles estavam lá em uma turnê do circo. E não estavam desconfiando de nada. Eles nem faziam ideia do que estava acontecendo. A Sylvia até tentou fugir daquele lugar. Após ela ouvir que a Gertrude ia levar ela para um bosque e deixar ela lá para morrer. Ela tentou fugir, mas ela acabou sendo pega. E foi colocada novamente no porão e foi agredida de novo. E agora a gente chega numa parte da história que, pra mim, assim, se tava ruim, conseguiu piorar mais ainda. Depois de um tempo, de todas essas coisas, a Gertrude começou a cobrar 5 centavos, exatamente 5 centavos, dos meninos da vizinhança, caso eles quisessem ver a Sylvia sem roupa, nua. E se eles pagassem um pouquinho a mais, eles poderiam mutilar ela. Não, olha, sinceramente... Entendeu? No dia 24 de outubro de 1965, um menino menor de idade chamado Coy Hubbard bateu com muita força na cabeça da Sylvia com um cabo de vassoura. E 2 dias depois, a Sylvia acabou falecendo, por conta da pancada que ela tinha levado e por conta de tudo que ela já estava passando, né? Ela faleceu de hemorragia cerebral, de acordo com os relatórios médicos. E quando a polícia chegou lá e viu o corpo da menina, eles não estavam entendendo nada. Eles não tinham ideia do que tinha acontecido. Então a irmã da Sylvia, a Jenny, ela abordou um dos policiais e disse baixinho: "Me tira daqui que eu te conto tudo." E ela contou. Durante o julgamento, a Gertrude negou ter qualquer responsabilidade ou participação na morte da menina, e ela alegou que tinha insanidade mental. E as crianças, os filhos da Gertrude e as crianças da vizinhança, enfim, todos que participaram dessa coisa horrível, culparam a Gertrude, dizendo que ela tinha obrigado eles a participar. A Gertrude, ela acabou sendo sentenciada à prisão perpétua, prisão pro resto da vida, só que ela acabou saindo depois de um tempo, mas eu já vou explicar. E o Coy Hubbard, o menino que deu de fato o golpe final na Sylvia, foi enviado para um centro juvenil, para meio que ajudarem ele com a cabeça dele, enfim. E ele ficou apenas 2 anos e foi liberado. Em 1985, a Gertrude conseguiu sair da cadeia. Ela conseguiu ter liberdade condicional. Ela acabou mudando o nome dela para Nadine Van Fossen e foi morar no estado de Iowa. Mas ela acabou falecendo em 1990 por conta de um câncer de pulmão. Bom, gente, essa é a história de hoje. E não tem muito o que dizer, essa história é simplesmente horrível. E as coisas que essa mulher fez também, mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. E já deixa o like e se inscreva aqui no canal também. E até o próximo vídeo. Falou!